Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, nobres irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. Bom, e o tema de hoje, meus irmãos, iremos abordar sobre o tema do voto de Jefete, que vemos em Juízes capítulo 11, que há muito que se discute, né, sobre esse voto de Jefete, sobre esse juiz de Israel, que teria supostamente, muitos alegam, né, que teria sacrificado a própria filha, né, que seria resultado deste voto, teria sacrificado ela em holocausto. E muitos, né, pregam isso, e há muitos estudos, até poucos estudos aqui no YouTube que abordam sobre essa questão. E eu, diante, né, muitos têm essa dúvida, eu trouxe hoje aqui, estou trazendo, né, um estudo que, que trata, que tem o objetivo, né, com a graça de Deus, esclarecer essa questão, né, trazer luz, né, a essa questão. E veremos, é claro, que Jefete não cometeu, né, tal abominação. Em si, esse voto foi em outro sentido. Então, meus irmãos, já peço por gentileza que possam já de antemão deixar o vosso like, compartilhar esse estudo em suas redes sociais, né, o Instagram, Telegram, WhatsApp, em grupos, né, que será muito importante e creio que, com a graça de Deus, será muito esclarecedor o estudo de hoje. Será sobre o voto de Jefete, né? Jefete não sacrificou a sua filha, né? A verdadeira interpretação de Juízes 11. Então, meus irmãos, iremos dar início aqui sobre essa interpretação de Juízes 11, né, a apostila na tela. O livro de Juízes retrata um dos períodos mais sombrios da história de Israel, uma era de ciclos constantes de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Após a morte de Josué e dos seus anciões que conviveram com ele, o povo começou a se afastar gradualmente de Deus, mergulhando na idolatria e na desobediência. A frase que resume o livro é repetida diversas vezes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, versículo 25. Nesse ambiente de desordem moral e espiritual, Deus levanta juízes, né, que eram líderes carismáticos, guerreiros e espirituais, para livrar o povo dos seus inimigos, né, de seus opressores. Jefete foi um desses homens escolhidos pelo Senhor. Ele surge em um momento em que Israel estava sendo oprimido pelos Amonitas, povo descendente de Ló, que reivindicava terras que pertenciam a Israel. Antes de sua atuação como libertador, Jefete viveu profundas rejeições pessoais. Ele era filho de uma prostituta, como vemos Juízes 11:1, e por isso foi expulso de casa por seus meios-irmãos, que não queriam dividir a herança com ele. Assim, ele se refugia na terra de Tobé, onde se reúne com homens vadios, provavelmente, né, guerreiros ali descontentes, e se torna o líder deles, né, e um líder respeitado. Quando os amonitas declaram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade, que antes o rejeitaram, vão até Jefete pedindo ajuda. Ele, com sabedoria e dignidade, lembra-lhes da injustiça, né, que tinha sofrido, mas aceita libertá-los desde que seja estabelecido como chefe de todo o povo. Essa negociação é feita diante do Senhor em Mispa, como vemos em Juízes 11, verso 11, o que demonstra que Jefete reconhecia a soberania de Deus e não buscava glória pessoal. Antes da batalha, Jefete tenta resolver o conflito diplomaticamente, enviando ali mensageiros ao rei dos Amonitas para explicar que Israel não havia tomado suas terras injustamente. Ele argumenta com base na história da travessia do deserto e no domínio que Deus concedeu a Israel. Então a gente vê, né, que vejamos na primeira vez que Jefete ele era um líder respeitado. Ele é chamado, né, ali pelo povo de Gileade, pelos anciões, para ele ali ajudá-lo, né, sabendo que ele era um guerreiro respeitado, um guerreiro poderoso, inteligente, né, estrategista, que era ali vindo do povo, né, de Israel. Ele pede para ajuda dele, né?
e desde que ele se tornasse ali o chefe, né, de todo o povo, do povo de Israel. E essa negociação, olha que interessante, é feita diante do Senhor. Então, Jefete, ele não tinha a intenção de ser um rei ali, um rei ímpio, né, alguém tirano, buscando ali a glória própria, sua própria glória, mas queria ali ser um acordo, uma negociação, uma aliança feita diante de Deus, né, tendo ali Deus como testemunha. Então já demonstra ali da parte de Jefete, né, já demonstra ali parte o seu caráter. E antes da batalha, olha só, Jefete ainda tenta resolver o conflito de forma pacífica, em paz. Ó, e vem ali uns guerreiros, ele envia mensageiros ali para o rei dos Amonitas. Mas explica, olha, a terra que nós temos, né, não foi pega de vocês de justa. Aí argumenta ali, ó, veja a história, né? Como eles eram descendentes de Ló, e Ló, né, foi ali, era um parente próximo de Abraão, né? Então explica, ó, vocês sabem da história, Israel, as terras dadas para Israel foi dada pelo próprio Deus. Foi ali na história da travessia, né, no deserto. O domínio que Deus deu foi uma aliança, né, feita para Abraão, né? Foi ali algo que Deus prometeu a Abraão, né, que daria ali uma terra aos seus descendentes. Então não tem nada disso, né, de injusto, que pegamos ali, né, suas terras injustamente, né? Então, na verdade, os amonitas, né, estavam ali agindo de má fé, estavam ali requerindo terras que não pertenciam a eles, né? Então veja, então já vê novamente nós vemos ali o caráter de Jefete. Essa resposta demonstra o conhecimento das escrituras, fé e discernimento teológico, um contraste com o contexto espiritual e corrompido de sua geração. E somente após ver que os amonitas não dariam ouvidos, o Espírito do Senhor veio sobre Jefete, Juízes 11, 29, e ele foi à batalha. E nesse ponto que ocorre o voto polêmico, um voto feito no calor do momento, antes da guerra, mas que precisa, meus irmãos, ser interpretado cuidadosamente à luz de todo o contexto, né, à luz das Escrituras e da natureza de Deus, que vamos, né, abordar no estudo de hoje, né? E antes de qualquer análise sobre o conteúdo do voto, é essencial entender isto. Deus havia capacitado Jefete antes mesmo de ele abrir a boca. O Espírito já estava sobre ele, como vemos aqui em Juízes 11, 29. Veio o Espírito do Senhor, veio sobre Jefete. Logo, a vitória não dependia do voto, mas da fidelidade de Deus. Isso demonstra que o voto foi fruto de zelo misturado com ignorância, um impulso humano tentando agradar a Deus de forma desnecessária. E veremos hoje, né, como foi esse voto. Contudo, o mesmo texto revela que Jefete não era um homem perverso, mas um homem sincero e temente, ainda que falho, como muitos heróis de Juízes, né? Como todos nós. Ele buscava honrar ao Senhor, mesmo sem o total entendimento. E é a partir deste ponto, meus irmãos, que se desenrola a questão que analisaremos. O que exatamente Jefete prometeu a Deus e como devemos entender o destino de sua filha. Certo, meus irmãos? Então, vamos dar início aqui à análise do texto, né? Uma análise exegética do voto de Juízes. Iremos analisar os Juízes 11, dos versículos 30 ao 31. Começamos aqui, ó. Jefete fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me deres os filhos de Amon, né, os amonitas, em minhas mãos, o que quer que sair das portas da minha casa a encontrar-me voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Então aqui está o texto. Vamos ver aqui agora. Esses dois versículos contêm as palavras que causam séculos de debate, que de fato essa questão realmente, como muitos outros textos da Bíblia, houveram muito debate sobre essa questão, né? Como nós vemos depois, né? Quem foi ao encontro de Jefete, né? Logo depois de ele voltar vitorioso, né? Na vitória contra os amonitas, foi a filha dele. E então se ele supostamente iria oferecer esta coisa, né? Em holocausto, ou né, que sairia ali ao encontro dele, então ele ofereceu a filha dele em holocausto, ele sacrificou a filha, aí que vem, meus irmãos, essa dúvida, essa questão que muitos levantam, né? Mas iremos ver hoje que não é isso. Mas quando examinamos cuidadosamente, percebemos que a má interpretação surge de uma leitura apressada e da tradução incompleta do hebraico.
Vamos ver então o contexto linguístico do voto. Aqui está o texto em hebraico, né? E há duas partes distintas desse voto. Primeira, vemos do hebraico será do Senhor, a expressão de consagração, isto é, dedicar algo ou alguém a Deus. E oferecerei em holocausto, a expressão de sacrifício aplicável a animais. A chave exegética está no uso do conjunto hebraico vav, a letra vav, entre essas duas expressões. O vav pode ser traduzido não apenas como e, mas também como ou, dependendo do contexto e do paralelismo semítico. E o que é paralelismo, né? Só para esclarecer aos irmãos, né? O paralelismo é uma técnica estilística, né? Que consiste na repetição de estruturas gramaticais, sintáticas ou semânticas semelhantes em diferentes partes de um texto para criar ritmo, harmonia e clareza. Ele pode ser usado para enfatizar ideias, tornar a mensagem mais impactante, facilitar a compreensão do leitor. Por exemplo, exemplos, né, comuns que incluem na repetição de palavras ou frases, tá? Como que um exemplo disso é errar é humano, perdoar, né, é divino. Então tá aí, né, um paralelismo, é uma técnica de estilística, né, que consiste aí na repetição, né, para enfatizar uma ideia, trazer ali um ritmo no texto, né, uma harmonia, uma clareza. Então é isso que é usado, né, para trazer uma mensagem às vezes mais impactante ao leitor e assim por diante. Então isso é um paralelismo semítico e semítico porque, né, a letra hebraica, o idioma hebraico é um idioma semítico, né, semita. E assim a tradução legítima poderia ser, abre aspas, o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar será do Senhor, ou eu oferecerei em holocausto. Então vejam, meus irmãos, como que a tradução muda. Olha a diferença. Ó, o que me encontrar será do Senhor, ou eu oferecerei em holocausto. Diferente como está nos textos, geralmente, né? Da nova NVI, ou Almeida revista atualizada, que é o caso aqui deste texto, que é diferente, ó. Filho de Amon, né? Isso será do Senhor, e oferecer holocausto. Veja, mas vemos que, como nós fazemos uma exegese do hebraico, do texto hebraico, que é a conjunção hebraica vav, ele pode ser traduzido não somente com e, como foi utilizado aqui no texto, mas também como ou, que é o mais certo, dependendo do contexto, que é o correto. Então, olha, essa leitura muda completamente o sentido do voto. Jefete não estava prometendo sacrificar em holocausto qualquer coisa que saísse da sua casa, mas consagrar a Deus aquilo que fosse apropriado para a consagração, pessoas, né, o caso, ou oferecer em sacrifício que fosse apropriado para o holocausto, que era animais. Portanto, o voto era condicional e duplo, adaptável ao que saísse de sua casa, o que mostra que Jefete não esperava que fosse, né, uma pessoa, ou muito menos a sua filha. Veja mesmo como muda. Então aquilo, como vemos através da tradução correta, muda o sentido, ou seja, era um voto condicional e duplo. Se saísse uma pessoa, era o quê? Era ser consagrado. Simplesmente isso, consagrar. Se saísse um animal, era ser oferecido em holocausto, né? Aí sim, um sacrifício, ou seja, era duplo, um sentido, né? Era condicional, adaptável o que saísse ao encontro dele. E vemos que faz muito sentido, porque iremos analisar agora o caráter de Deus e a lei mosaica, a lei de Deus, né? Outro ponto decisivo é que a lei de Deus proibia absolutamente o sacrifício humano. Então vemos isso, como que Jefete, né, iria sacrificar a filha, oferecendo em nome de Deus, se na lei de Deus vemos isso, que proibia de forma absoluta o sacrifício humano. A prova disso nós vemos em Levítico 18, 21, que diz: não darás nenhum dos teus filhos para fazer passar pelo fogo a Moloque, né, um demônio, um deus caído. Não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor.
E também vemos em Levítico 20, verso 2, que diz, ó, qualquer que der o seus filhos a Moloque será morto, e o povo da terra o apedrejará. Então era pena de morte para quem passasse, né, sacrificasse os seus filhos a Moloque. Então vemos certamente que o sacrifício humano né, uma abominação. Deus nunca aceitou e nem aceitaria um sacrifício humano em seu nome. Em toda a Escritura, quando o povo de Israel cometeu tal abominação, foi severamente condenado, como vemos em Jeremias 7:31 e também em Jeremias capítulo 19:5. Mas muitos podem argumentar, não, mas foi um voto equivocado. Jefete fez um voto equivocado. Já vemos que já meio que refutamos, né, essa questão, trazendo aqui uma exegese, né, do texto hebraico, né? Mas iremos ver também mas na estrutura do voto e o contexto cultural disso. Logo seria impossível, né, que o juiz levantado pelo Espírito de Deus, como vemos em Juízes 11:29, né, vemos agora há pouco, né, que o Espírito de Deus estava sobre Jefete, é impossível, né, que realizasse um tal voto, né, tal ato que o próprio Deus abomina. Isso seria contraditório ao caráter divino e ao próprio contexto narrativo. E vamos ver justamente a estrutura do voto e do contexto cultural. O voto de Jefete segue a estrutura comum dos votos de guerra antigos, onde o guerreiro prometia dedicar a Deus o despojo ou o fruto da vitória. Por exemplo, em 1 Samuel 1:11, Ana faz um voto semelhante. Veja só que interessante, ó. Ana faz o seguinte voto, né? A Ana, mãe do profeta Samuel: o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e deres a tua serva um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Perceba que Ana também oferece, entre aspas, o seu filho ao Senhor, mas isso não significa sacrifício literal, e sim consagração para o serviço de Deus. O que aconteceu com Samuel foi entregue ao tabernáculo, né? Ele foi ali consagrado, né, pelo sacerdote, né, pelo sumo sacerdote, e vemos que de fato, né, depois Samuel se tornou aí um grande servo de Deus, né, um dos maiores homens de Deus, um grande profeta, né, tendo até a honra de ter um livro com seu próprio nome. Daí foi a mesma coisa que veremos aqui, foi a mesma coisa que aconteceu com a filha de Jefete. Assim, a filha de Jefete foi consagrada e separada para o Senhor, não queimada em holocausto, como, né, muito é pregado e ensinado aí pela internet, né? Ou fica entre linhas, né? O texto, posteriormente, reforça isso, ao dizer que ela lamentou, olha só, meus irmãos, lamentou a sua virgindade e não a sua morte. Iremos analisar isso com mais detalhe, né? Como vemos em Juízes 11, os capítulos 37 e 39. E ficará, meus irmãos, bem claro sobre essa questão que ela lamentou a virgindade dela. Iremos ver o porquê disso. Então vemos aqui, o Espírito Santo já estava sobre Jefete. Outro ponto crucial, o verso 29 declara que o Espírito do Senhor veio sobre Jefete antes dele fazer o voto, ou seja, Jefete já havia recebido a unção e o poder de Deus para vencer. O voto, portanto, não foi condição de vitória, mas um gesto humano de zelo e desejo de gratidão, ainda que impensado. Se o Espírito de Deus estava nele, é inconcebível que esse mesmo Espírito o levasse a realizar um ato abominável diante do Senhor. É lógico. Como que o Espírito de Deus, que é o poder, né, de Deus, a sabedoria, o intento do próprio Deus sobre aquela pessoa, vai levar ela a cometer algo que o próprio Deus abomina? Não faz sentido, é ilógico isso. E na conclusão exegética, nesse texto, vemos a partir do texto hebraico, do contexto histórico, da coerência teológica, a interpretação correta. A interpretação correta é: Jefete fez um voto impensado, sim, mas não idólatra. Prometeu consagrar ou sacrificar dependendo do que saísse de sua casa, então isso também é importante. Novamente, reiterando, prometeu consagrar ou sacrificar dependendo do que saísse de sua casa, então o voto era adaptável. E quando a sua filha saiu, ele dedicou ao serviço exclusivo a Deus e não a sacrificou fisicamente.
O voto, portanto, resultou em renúncia e separação e não em morte. O erro de Jefete não foi cometer um crime contra Deus, mas fazer um voto sem discernimento, cujo cumprimento lhe custou, né, uma certa dor à sua filha também. Uma lição sobre o poder, né, o peso das palavras diante do Altíssimo. Então, espero, né, ter ficado claro aqui diante da exegese desse texto. Agora, meus irmãos, iremos ver o cumprimento do voto, o que realmente aconteceu com a filha de Jefete. Então vamos ver aqui rapidamente a leitura, né, do texto. Vamos aqui dos versos 34 ao 40 de Juízes 11. Então Jefete veio a Mispa, a sua casa, e eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era a única filha. Ó, isso aqui é interessante, esse destaque o autor lhe dá no texto. Ó. Era a ela a única filha, e não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostrais, né, por completo, e a tu mesma se tornais causa da minha dor, pois fiz volta ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste volta ao Senhor. Faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. E disse mais ao seu pai: Seja-me isto concedido, deixa-me por 2 meses, para que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Olha aqui, outro texto também interessante a se observar, se dá destaque. Chore a minha virgindade. E eu e as minhas companheiras, né, minhas amigas. E ele disse: Vai, deixa de ir por 2 meses. Então ela foi com suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou para o seu pai, ao qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela nunca conheceu varão. Ó, outro texto também que iremos dar destaque. Ó, ela não conheceu varão, homem, no sentido, né, de casamento, de se casar, né, ter ali a relação íntima, né, ter filhos. Daqui veio o costume em Israel das filhas de Israel irem de ano em ano lamentar a filha de Jefete, a Gileadita, 4 dias por ano. E aqui termina, então iremos abordar esse todo o texto, como também esses destaques que eu destaquei aqui aos irmãos sobre essa questão, né, de ela chorar pela sua virgindade. O texto destacar que Gileade tinha ela como única filha, né, a única filha dela, também não tinha filho, não tinha, e era a filha única dele. E também sobre isso, ó, que o texto destaca que ela nunca conheceu o varão. O retorno de Jefete vitorioso foi marcado por um momento de alegria que rapidamente se tornou em dor. Sua filha, cheia de jubilo, né, de alegria, saiu para recebê-lo com adufes e danças, como era um costume comum em Israel. E só para esclarecer, né, trazer aqui um rápido, interessante esclarecimento, adufe é um instrumento, ele é tipo um pandeiro, né, quadrado. Ó. Vou mostrar aqui aos irmãos a imagem, ó. É um pandeiro, ó, que interessante. É um pandeiro, né, é um instrumento musical de persuasão, né, que consiste numa espécie de pandeiro, membra foneto, né? Com pele resetada dos dois lados, né? Então era feita de pele, provavelmente pele de animais, né? Era feito esse pandeiro, né? Adulto, né? Aqui, ó. O povo, até hoje tem muitos povos que ainda usam esse pandeiro, né? Povos ali culturais em Portugal. Eu acho que na Espanha também tem essa cultura, não sei. Provavelmente Israel ainda também tem, né? Obviamente esse costume antigo. Aqui essas fotos é em Portugal, ó. Em pequenas cidades, em vilas, né, ainda tem o povo ainda faz suas festas e celebra, né, com esses instrumentos feito de pele. Não sei se ainda hoje é feito com esse material, talvez com hoje com a tecnologia talvez é feita de outro material semelhante, que é a Dufs, ó. Ainda é feito, é customizado esse tipo de instrumento. E aqui a imagem, né, que eu trouxe aqui é uma imagem ilustrativa, né, da filha, né, de Jefete vindo ao encontro dele, né? Ela aqui com o instrumento, né? Vindo com alegria se encontrar com o pai. Mas sabemos que isso depois se tornou em tristeza, né? E o porquê disso, né?
Então era um costume comum em Israel, né? Vemos em Êxodo 15:20, 1 Samuel 18:16. O texto destaca algo de forma proposital. Era única filha e não tinha outro, nem filho, nem filho nem filha. Essa ênfase revela a profundidade do sacrifício emocional que Jefete enfrentaria. Perder sua única descendência. Não no sentido literal, né, que ele ia sacrificar, mas que justamente o que foi oferecido, né, em voto ali ao Senhor foi a virgindade perpétua da filha dele. Por isso, né? Então, era perder a descendência, um símbolo de continuidade familiar. Seria uma tragédia para qualquer israelita, especialmente, né, em uma época em que o nome e a herança eram perpetuados pela linhagem, né? Então, naquela época, claro que hoje também, né, nós cristãos damos muito valor, né, ao casamento, né, a ter filhos, né, formar uma família, mas naquela época em Israel era ainda muito mais elevado, né? A pessoa, um israelita que não tinha filho, né, não tinha casado, formado família, era visto até como um fracasso, né? A pessoa tinha fracassado, né, não ter realizado, não ter, né, montado ali, né, uma família, né, ter esposa e filhos. O voto reconhecido pela filha. Ó. A resposta da filha de Jefete é de impressionante submissão e fé. Ela disse, né? Pai meu, fizeste volta ao Senhor, faz de mim conforme o que prometeste. Ela reconhece a soberania de Deus e o compromisso espiritual de seu pai. Contudo, o pedido que faz, né, em seguida muda completamente a leitura tradicional. Ó, deixa-me por 2 meses para chorar a minha virgindade com as minhas companheiras, né, amigas. O texto não diz que ela choraria por sua morte, mas sua virgindade. Essa é a primeira grande pista de que ela não seria morta, mas dedicada ao Senhor, permanecendo virgem pelo resto da vida. Essa é a questão. Então, o foco do texto é a virgindade, não a morte. A palavra virgindade, que é do hebraico betulim, parece 3 vezes nesse texto, que parece no verso 37, no verso 38 e no verso 39, reforçando o propósito do lamento e do voto. O luto da filha não era pelo fim da vida, mas pelo fim da possibilidade de se casar e gerar descendência, algo extremamente importante na cultura israelita. Quando o versículo 39 diz, e sucedeu que tornou para o seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela nunca conheceu o varão. Isso descreve com clareza o cumprimento do voto com uma consagração à virgindade perpétua, e não com uma execução, um sacrifício, né, de holocausto da filha dele. Tá vendo, meus irmãos, como está ficando cada vez mais claro? Que o que foi sacrificado não foi ela, foi a virgindade dela, foi ali um voto de que o que saísse, né, ali, se fosse uma pessoa, ela se tornaria virgem por toda a vida. Ela seria levada ao serviço, né, por toda a vida na casa de Deus, que era o tabernáculo em Siló, que iremos ver aqui. Então, isso que foi o voto. Se o texto quisesse dizer que ela foi morta, seria ilógico, meus irmãos, concluir dizendo que apenas ela nunca conheceu o varão. Essa observação final tem peso teológico. Ela foi dedicada ao Senhor como serva virgem, semelhante ao que acontecia com mulheres que serviam à porta do tabernáculo. E iremos ver que então é ilógico uma pessoa que supostamente, né, ela seria sacrificada, seria morta. O texto dá ênfase nisso, né, que ela nunca conheceria um varão. E ela mesma, né? O texto mostra que ela lamentou por a sua virgindade. Ora, uma pessoa, né, meus irmãos? Vamos fazer aqui um raciocínio básico. Uma pessoa que está sendo levada à morte, se é levada, né, a sacrifício, iria temer a sua virgindade? A virgindade dela é mais valiosa que a própria vida? A pessoa, né, não faz sentido. É a mesma coisa, a pessoa está sendo levada à morte. Putz, eu não vou almoçar, não vou mais. Algo parecido, né? A pessoa lamentar porque não vai mais se alimentar, por exemplo. Ora, isso é o de menos, né? Diante de ser levado à morte. Era ser um desespero. Imagina, né? Então, assim, não faz sentido o texto, ela lamentar por sua virgindade, o texto demonstrar que ela não conheceria um varão, e ainda o texto dá ênfase de que Jefete tinha ela como única
como única filha. E não tinha outro filho nem filha. Então veja, e a prova disso também está na como era semelhante ao que acontecia com muitas mulheres em Israel que serviam à porta do tabernáculo. Que vemos um exemplo disso em Êxodo 38, 8 e 1 Samuel 2, 22, perdão. Vamos ver aqui, ó, na leitura, ó. Ó, e fez bacia de bronze e a sua com espelhos. Não, perdão, ó, fez a bacia de bronze e sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Olha aí. Então tinha ali mulheres que ajudavam na entrada da tenda do encontro, que era o tabernáculo em Siló. E vemos também em 1 Samuel 2:22, ó, e Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Então, olha aqui, ó, vemos que haviam essas mulheres que serviam, né, na entrada da tenda do encontro. E que mulheres eram essas, né, que serviam na entrada ali, na tenda do encontro, né? Era isso aqui, ó, as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, não mencionadas tanto em Êxodo 38, 8, quanto em 1 Samuel 8, 22. São mencionadas, né, em Êxodo, elas contribuem com seus espelhos de bronze polido para a criação de uma bacia com sua base, né, como vemos aqui na leitura, usada pelos sacerdotes para purificação. Em 1 Samuel, o texto descreve que seus filhos, né, Ofane e Finéias, abusaram delas, né, embora a passagem não surge com as mulheres fossem culpadas pelo comportamento deles. Então nós vemos que tinham essas mulheres que ajudavam ali na tenda, né? Aqui está a imagem da tenda do encontro. E aqui, ó, a entrada, essas mulheres já ficavam ali, elas provavelmente serviam para ajudar os sacerdotes na limpeza dos instrumentos, né, de sacrifício, né, que eles usavam ali muito, né, o sangue dos animais, então eles provavelmente ajudavam ali levando água, cuidando dos sacerdotes, trazendo o alimento, né, cuidando ali, preparando o alimento, né, coisas assim do tipo. Então essas mulheres, além, né, de servir, provavelmente eram virgens, né, eram mulheres ali puras. E os filhos, né, aqui de Elias mostra que de Elias faziam, né, tal abominação, além de tal pecado de fornicação, né, estavam ainda, né, ali se encontrando com essas mulheres que eram consagradas ao serviço à tenda, na entrada da tenda do encontro, né, do tabernáculo. Então elas usavam. Então provavelmente a filha de Jefete, ela foi consagrada a esse tipo de serviço. E nisso ela precisava, né, estar ali perpetuamente virgem, né. Então, isso o que quer dizer, né? O costume em Israel, ó, o versículo 40 acrescenta, ó, daqui veio o costume em Israel, das filhas de Israel irem de ano em ano lamentar a filha de Jefete, 4 dias por ano. A palavra traduzida para lamentar, que é tanar ou letonot, não necessariamente significa prantear por alguém morto, mas também louvar, recordar ou celebrar. Muitas traduções modernas, como a NVI e algumas versões da Septuaginta, que lembrando que é a versão, né, que foi traduzida por judeus na época do texto hebraico para o grego, interpretam como celebrar ou lembrar. Então aqui também nós vemos que o texto talvez ele não foi muito bem traduzido, que fala que é um costume, né, lamentar. Muitos de nós, né, pela cultura já pensa que é lamentar, plantear por alguém morto, né? Mas não, o texto no hebraico, que é do hebraico taná ou letonot, né, pode significar, como vemos aqui, ó, celebrar, lembrar da pessoa, veja, né, recordar, louvar. Então é esse sentido. Então, portanto, o costume anual não era um funeral repetido, como muitos pensam, né? Ali as filhas de Israel vinham ali lamentar pela filha de Jefete, ou como fosse uma espécie de um lembrete fúnebre, né? Não, mas era uma homenagem à jovem que voluntariamente renunciou ao casamento para ser inteiramente do Senhor. Ela se tornou um símbolo de devoção e pureza e não de tragédia. Então ela se tornou ali um símbolo de pureza, de devoção a Deus, como uma espécie de, né, de símbolo, né, de referência às filhas de Israel, né, às jovens daquela época. E quinto, né, a coerência espiritual e teológica. Ó. O Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, havia vindo
sobre Jefete, como vemos em Juízes 11:29. Seria impossível que esse mesmo espírito levasse a violar frontalmente a lei de Deus, sacrificando, né, uma vida humana, que, como vemos, é abominável, é proibida. Deus detesta tal ato, abomina tal ato. A atitude de Jefete ao desfecho narrativo revela um ato de fidelidade dolorosa, mas nunca de idolatria. Ele cumpriu o voto na dimensão possível, dentro dos limites da lei divina, da lei de Deus. Além disso, Jefete é mencionado, e outro detalhe, meus irmãos, olha, vemos aqui, ó, Jefete é mencionado em Hebreus 11:38, 32, entre os heróis da fé. Olha aí, ele está no rol dos heróis da fé, ó. Vemos aqui no verso 32 de Hebreus 11, ó. E o que mais direi? Fartar-me-ei o tempo contando, ó, Gedeão, Baraque, Sansão e de Jefete. Então o Jefete é incluído, né, entre os heróis da fé, junto também com outros juízes também, ó, Gedeão, Baraque, Sansão, né? Se Jefete tivesse cometido um ato, né, um assassinato em nome de Deus, jamais seria citado como exemplo de fé no Novo Testamento. Portanto, a Escritura, vemos então o princípio, né, meus irmãos, que a Escritura interpreta a própria Escritura. A filha de Jefete não foi morta, né, não foi sacrificada, mas dedicada ao Senhor em pureza e serviço, um ato de entrega e renúncia, e não de violência. E seguindo aqui, ó, o significado espiritual do episódio. O drama de Jefete e sua filha revela um peso das palavras proferidas diante de Deus. E como até mesmo votos bem intencionados podem gerar dor se não forem guiados pelo discernimento espiritual, né? Foi ali de uma forma, às vezes, não muito bem pensada, né? Por outro lado, mostra a beleza da obediência e da consagração, mesmo em meio à perda. Lembrando que ela foi, né, ali a perda no sentido de que ela foi inteiramente consagrada, né, a Deus. Então, infelizmente, Jefete não teve descendentes, né. Então essa foi a perda, não da filha sacrificada, mas a perda de descendência, né. Não pôde se casar, não teve, né, filhos ali dando descendência, né, o seguimento, né, da linhagem de Jefete. A filha de Jefete é uma figura que aponta para o princípio neotestamentário de entregar a própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como vemos em Romanos 12:1, né? Que é esse princípio interessante que aponta ali um princípio até meio que, digamos, uma prefiguração, né, daquilo que Paulo falou em Romanos 12:1. Vamos dar uma lida rapidamente nesse texto, que é Romanos capítulo 12, que Paulo fala sobre um sacrifício, né? Oferecemos esse sacrifício vivo a Deus, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, olha. E aqui Paulo não está falando de um sacrifício literal, né? Que a gente tem que realmente se sacrificar, né? Se jogar numa fogueira, num penhasco, em sacrifício vivo a Deus. Não, é um sentido figurado de oferecer um santo, agradável, né? Ou seja, de renúncia do pecado, de obediência a Deus, né? De serviço de todo o coração a Deus. Então, é quase que uma prefiguração, né? Desse princípio, né? De se entregar à própria vida. Em resumo, a filha de Jefete não foi sacrificada fisicamente, mas dedicada ao serviço perpétuo ao Senhor. Foco do texto é a virgindade, não a morte. O voto foi cumprido dentro dos limites da lei. O costume anual era uma recordação de sua consagração e não de um funeral, né? Algo fúnebre ali, né? Uma homenagem fúnebre à filha de Jefete. Mas é uma recordação, né? Uma celebração, uma lembrança dessa consagração. E o episódio ensina sobre o zelo e prudência e o valor da entrega a Deus, meus irmãos. E novamente aqui reiterando, né, provas bíblicas de que Jefete não sacrificou a sua filha. Então vamos aqui rapidamente, irmãos, seguindo ao final, vamos reiterar novamente essas provas e colocar aqui um segmento para ficar aqui bem gravado, né, bem gravado em nossas mentes. Olha, para compreender plenamente esse episódio, é fundamental interpretá-lo à luz do caráter de Deus e de toda a totalidade das Escrituras, pois a Bíblia jamais se contradiz. O mesmo Deus que inspirou o livro de Juízes é o Deus que deu a lei e também o Evangelho.
Portanto, se algo parece contradizer a natureza santa e justa de Deus, é sinal de que a leitura superficial deve ser revista à luz da exegese e do texto e do contexto, né, divino. Vejamos, novamente reiterando, meus irmãos, a lei de Deus proíbe terminamente o sacrifício humano. Essa é a base mais firme e inegociável. Novamente, Levítico 18, 21. Não darás nenhum dos teus filhos para fazer passar pelo fogo e a Moloque. Não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Levítico 22, capítulo 20, verso 2. Ó, qualquer que der os seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Então era pena de morte para quem fazia tal abominação, né? Sacrificar sacrifício humano, né? Os seus filhos a Moloque. Deuteronômio 12, 31, ó, não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor é que ele odeia, e fizeram a eles os seus deuses, pois até os seus filhos e filhas queimaram no fogo aos seus deuses, aqui citando indiretamente o sacrifício humano a Moloque, a Baal. Então Deus odeia esse tipo de coisa. Esses textos não deixam brechas. Deus abomina o sacrifício humano e é uma prática pagã, amaldiçoada e condenada. Portanto, se Jefé tivesse realmente sacrificado sua filha, ele teria cometido uma abominação mortal e provavelmente ele teria sido punido, né, de morte e jamais seria lembrado como um homem de fé em Hebreus 11. O próprio fato de ser mencionado ali é uma evidência incontestável de que Jefete não pecou dessa forma. O Espírito do Senhor estava sobre Jefete, né? Então veio o Espírito do Senhor sobre Jefete, né? Juízes 11, 29. Isso ocorreu antes do voto. O Espírito Santo jamais habita, inspira ou unge alguém para cometer algo contrário à lei de Deus. O Espírito do Senhor capacita para a obediência e não para o pecado. Se Jefete tivesse cometido um ato tão terrível, seria impossível conciliar isso com a presença do Espírito de Deus em sua vida e missão. Logo, o voto e seu cumprimento devem ser compreendidos dentro dos parâmetros da vontade de Deus e não fora dela. A filha de Jefete lamentou a sua virgindade, não sua morte. O texto é explícito. Ela pediu 2 meses para chorar sua virgindade, não a sua vida. O autor repete isso 3 vezes, né? Como vemos ali, né? No texto hebraico está bitulin, né? Que é a virgindade em hebraico. 3 vezes isso é repetido. O autor repete isso 3 vezes para eliminar qualquer dúvida sobre o foco da narrativa. O foco da narrativa era a virgindade, não a morte. Se fosse uma morte literal, ela e as moças teriam lamentado a vida a vida que seria tirada, né? Mas o que é lamentado é a vida que jamais seria compartilhada com o esposo. Além disso, o texto diz que ela nunca conheceu o varão, o que seria irrelevante mencionar caso ela tivesse sido morta. Essa ênfase confirma que ela permaneceu viva, porém consagrada, dedicada inteiramente a Deus, separada do matrimônio. O holocausto, né, que é do hebraico olam, é em sentido figurado. Ó. Alguns intérpretes estranham a expressão oferecerem holocausto, como vemos no verso 31. Mas o termo hebraico olam pode ser usado figuradamente em um contexto de entrega e consagração total. O mesmo conceito apresenta, né, como vimos anteriormente, em Romanos 12:1, onde Paulo escreve, né, rogo, pois irmãos, que apresentai-vos, né, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, é algo figurado. Ou seja, a consagração a Deus é uma oferta viva, um holocausto simbólico e espiritual. A filha de Jefete tornou-se assim um sacrifício vivo, entre aspas, separada para Deus, semelhante às mulheres que serviam ao Senhor no tabernáculo, né, em Siló, como vemos, né, no texto passado, em Êxodo 38:8 e 1 Samuel 2:22. O exemplo do paralelo de Ana e Samuel. Um paralelo claro entre o voto de Jefete e o voto de Ana, né? Vemos ali 1 Samuel 11, né? Que Ana fez a mesma coisa, né? Ofereceu ali, consagrou o seu filho Samuel ao Senhor. Ana também, né, ofereceu o seu filho ao Senhor e o fez dedicando ao serviço sagrado, não o sacrificando. Da mesma forma, Jefete dedicou sua filha, né, sua única filha,
ao Senhor, consagrando-a para um serviço vitalício de pureza e adoração. E a expressão, né, cumpriu-se nela o voto que tinha feito, a expressão hebraica indica a realização de uma promessa e não necessariamente a execução mortal. A mesma estrutura, meus irmãos, aparece em Números 30, verso 2, olha só que interessante, ó. A estrutura é a mesma. Ó. Quando o homem fizer voto ao Senhor, não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Aí ele tá vendo, ó, quando um homem fizer voto ao Senhor, a mesma coisa. Né? Ele tem que cumprir. Se ele fizer um voto diante de Deus, ele vai ter que cumprir. Portanto, Jefete cumpriu seu voto de maneira lícita e coerente com a lei, dedicando a sua filha à exclusividade de Deus. Então, se Jefete tivesse violado a lei, oferecendo sacrifício humano, Deus teria punido severamente. E o texto narraria isso, como fez em outros casos, como vemos no caso de Acã e Uzá, que foi, né, o caso de Acã, né? Nós vemos ali em Josué 7, se eu não me engano, né? O caso de Josué, quando Acã, ele tinha pego, né, ele pega ali uma capa, né, que era um despojo que Deus teria falado, ó, não pegar nenhum despojo daquele povo, né, pagão, porque era proibido. Aí o cara desobedeceu, né, esse pedido de Deus, essa ordem, né, de Deus, que não era para levar nenhum despojo, que era impuro, era idolatria. Ele pegou uma capa, né, ali e guardou e deixou ali escondida. E Deus começou a punir o povo. As pessoas não entendiam por que Deus estava punindo o povo e viu que o pecado estava entre o povo e descobriram, né, que Acã estava ali guardando aquela capa. Né, até esse caso, né, até é muito usado em devocionais, em termos de estudo, né, como até uma analogia, né, com um pecado, né, escondido, né, o pecado oculto, né. E Acã ali e sua família foram mortos, né, foram punidos ali. Acã e toda a sua família, né, sua esposa e filhos foram mortos, né. Então vemos se Jefete teria feito tal coisa, né, violado a lei de Deus, teria sido punido severamente por Deus. E o texto narraria isso sem problema nenhum. Uzá também, né, que colocou a mão na Arca da Aliança e foi ali, né, de uma forma, foi funilado, né. Então assim, teria narrado tal ato. A ausência de qualquer juízo divino é a prova de aprovação divina, né? Aprovação de Deus. A gente vê que a Escritura não esconde nada, né? Não oculta nada. Então a gente vê que na ausência, né, de que Deus ali, a gente vê que sempre quando o servo de Deus fazia algo errado, minimamente errado, Deus enviava ali um profeta, enviava um sacerdote, né, para falar com aquele servo, né, seja um rei, um guerreiro, na época do juiz, na época dos monarcas, né, Deus enviava. Então, a ausência de qualquer juízo divino, né, do juízo de Deus, a prova é a prova da aprovação de Deus, né, quando a pureza e a intenção é o cumprimento legítimo do voto. E vemos o testemunho de Hebreus 11, né, o Novo Testamento, ao missionário Jefete em Hebreus 11, 38, 32, o coloca ao lado de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Davi, homens falhos sim, mas que reconhecidos por seu ato de fé, e os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Hebreus 11:33. Aí, ó. O mesmo contexto de fé, daqueles que, por meio da fé, venceram reinos. Né? Jefete foi isso, né? Ele venceu lá os amonitas, né? Praticou a justiça. Né? Deus não glorifica o pecado, ele honra a fé. Logo, o voto de Jefete, por mais impensado que tenha sido, né? Não foi pecaminoso, não foi pecaminoso em sua essência, mas uma expressão de zelo e entrega ao Senhor. Né, a ausência de qualquer reprovação de Deus no texto, né, em Juízes, quando os líderes de Israel pecavam, o narrador sempre registrava a desaprovação de Deus, como no caso de Gedeão, como vimos em Juízes 8:27, Sansão em Juízes 16:20, mas no caso de Jefete não há uma única palavra de reprovação. Isso indica que, aos olhos de Deus, o voto foi cumprido legitimamente, dentro da lei. O silêncio da Escritura é eloquente, como vemos aqui, né? O Espírito inspirador do texto não denuncia o pecado, porque não houve transgressão da vontade de Deus. E a conclusão, né, a conclusão desse ponto é: as provas bíblicas e teológicas são unânimes,
O Espírito Santo estava sobre Jefete, a lei de Deus proibia sacrifício humano, o foco do texto é a virgindade, não a morte. Vemos claramente essa questão, né? Não era a morte. O termo holocausto pode se expressar de consagração viva, né? Era figurado. O paralelo com Ana e Samuel reforça o conceito de dedicação. O texto de Hebreus 11 confirma sua fé e fidelidade. E o silêncio do texto quanto ao juízo divino é evidência de aprovação. Portanto, a verdade é clara. Jefete não sacrificou a sua filha em morte, mas a ofereceu em vida, uma consagração total ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, essa é a verdadeira interpretação de Juízes 11 nesse sentido, né? De sacrifício, né, meus irmãos? Que não foi um sacrifício literal. O que foi sacrificado foi a descendência, né? Que ela permaneceu virgem perpetuamente. Então, espero que tenha ficado bem claro sobre essa questão, que é claríssimo, né, o texto hebraico, que foi sobre isso, meus irmãos. Então, para agora, de fato, finalizarmos aqui, eu queria trazer, né, com esse episódio, lições, né, rapidamente aqui, para a gente tirar, né, também um pouco de ensinamento sobre esse episódio de Juízes 11, que é muito importante, né? O relato de Juízes 11, quando devidamente compreendido, né, como aqui eu espero, né, com a graça de Deus tenha ficado, né, a todos vocês, né, que estão assistindo aqui esse estudo, não é uma história de tragédia, mas de zelo, de precipitação e consagração. Um retrato de fé que age, mas que precisa ser guiado pela sabedoria da palavra. Há várias lições que podemos extrair para a vida cristã, para nossas vidas atuais, né, no nosso atual contexto. O zelo deve ser guiado pela palavra. Jefete fez um voto movido pelo zelo e pela fé, mas também por impulsividade, a falta de entendimento. Seu desejo de honrar a Deus era verdadeiro, era sincero, mas a sua forma de fazê-lo foi precipitada. Né? Ele poderia ter feito um outro voto, né? Ele poderia ter deixado, né, a filha dele, né, ter, né, tido um marido, né, tido filhos, né? Mas, infelizmente, ele foi um pouco precipitado. Né? Não abominável, como muitos, né, pregam aí. Isso nos ensina nos ensina que o zelo sem o conhecimento é perigoso. Vimos isso em Romanos 10, 12. Vamos até dar uma lidinha rapidamente nesse texto, né? Já estamos aqui em Romanos. Vamos aqui, Romanos 10, verso 2, né? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Veja, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer sua própria. Não se submeter à justiça de Deus. Olha aí, ó. Então, olha. A falta de conhecimento da palavra, a falta de conhecimento de Deus leva à ignorância. Não leva, né? Não faz praticar, né, a justiça que vem de Deus. Então nós temos que ter, irmãos, sempre. É muito bom a gente ter o desejo de honrar a Deus, de agradar a Deus, mas sempre tem que ser na forma racional, né? Usando ali com base a palavra de Deus, as coisas que nós sabemos que realmente honra a Deus, né? Que Deus se agrada, né? A gente tem que agradar a Deus de forma racional. Quantos servos, né, movidos pela emoção, prometem a Deus o que ele nunca pediu? O que Deus nunca pediu. Se Deus não pediu, por que a gente vai ali fazer coisas, né? E não está claro o que Deus pediu. Deus não quer promessas impensadas, mas obediência sensata e coração sábio, como está escrito, ó. Eclesiastes 5:5, melhor é o que não votes do que votares e não cumprires. Olha isso, olha como é claro. Então, se você vai querer trazer voto a Deus, algo que você não tem certeza que vai cumprir, que não tem capacidade, então melhor nem votar, porque é melhor não votar, porque se você for fazer um voto a Deus, vai ter que cumprir. E se não cumprir, há consequências bem complicadas para aqueles que não, né, cumpre com o voto diante de Deus, porque é algo sério, é um juramento, é uma aliança feita diante de Deus, uma promessa, e Deus leva muito a sério esse tipo de coisa. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é da obediência, como vemos em 1 Samuel 15:22, né, a famosa passagem, né, que Deus não se agrada, no fundo, ele não se agrada de sacrifício, ele agrada de obediência, de ouvir a voz dele,
né, de amar a Ele de todo o coração. Deus não aceita sacrifícios humanos, mas vidas consagradas. O episódio corrige a falta de ideia de que Deus se agrada com sofrimento e mortificação, né? Mortificação. Ele não deseja a morte de ninguém, mas a consagração da vida. A filha de Jefete simboliza o coração de que se entrega totalmente ao Senhor, vivendo para Ele e não para o mundo. Ela renunciou ao casamento. Ela renunciou, né, ao casamento e aos seus sonhos pessoais para ser inteiramente de Deus, uma figura da vida consagrada e pura, semelhante à dos nazireus, né, e das virgens consagradas no Antigo Testamento, como vendo, né, as virgens consagradas, aquelas moças, né, que serviam à porta do tabernáculo. E dos nazireus, né, Sansão, né, era um desses. A fé genuína, né, cumpre nos votos diante de Deus, né? Mesmo com dor, Jefete não voltou atrás de sua palavra. Isso mostra a integridade de um homem que, apesar de suas limitações, temia o Senhor e honrava os seus compromissos. Na era da superficialidade e das promessas vazias, o exemplo de Jefete nos lembra que Deus leva a sério o que prometemos. Ó. Pagai os vossos votos ao Altíssimo, Salmo 50, verso 14. Cumprir votos é sinal de temor e reverência, mas devemos fazê-lo com entendimento espiritual, nunca de forma impensada. Né? A consagração verdadeira envolve renúncia. Ó. A filha de Jefete, ao aceitar o destino traçado pelo voto, nos dá um poderoso exemplo de submissão e renúncia. Ela não murmurou, não se rebelou, mas aceitou a servir ao Senhor em silêncio e pureza. Isso ecoa as palavras de Jesus, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Consagração verdadeira é abrir mão do eu e dizer, ó, como está em Lucas 22, 42, não faça a minha vontade, mas a tua. O nome de Jefete nos lembra que Deus transforma histórias improváveis. Né? Jefete, o filho rejeitado de uma prostituta, foi levado por Deus como instrumento de libertação. Isso mostra que Deus não escolhe, meus irmãos, pela aparência nem pela origem, mas por um coração disposto. Né? Um exemplo disso também é claro a história de Davi. Né? Então, Deus não faz, né, acepção de pessoas. Ele faz de vasos de vasos desprezados a instrumentos de honra, como vemos em 2 Timóteo 2:21, né? Paulo fala sobre os vasos de honra. E os vasos de honra também, né? Mesmo marcado por falhas de decisões impensadas, Jefete foi lembrado entre os heróis da fé, né? Hebreus 11:32. Deus não esconde as falhas dos seus servos. Ele as redime, transformando-a em lições eternas. O voto de Jefete não foi um sacrifício de morte, mas uma consagração de vida. Sua história nos adverte contra o zelo, né, impensado, mas também nos inspira a viver com fidelidade e pureza diante de Deus. Ele nos chama a oferecer não a morte, mas a vida inteira, uma vida de renúncia, temor e dedicação. Como vemos, né, quem tem ouvidos para ouvir, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2:7. Então, meus irmãos, finalizando, né, meus amados irmãos, o episódio de Jefete e sua filha não é uma história de horror, mas de fé, zelo e consagração. Em meio a um tempo de confusão espiritual e idolatria em Israel, Deus levantou um homem simples, rejeitado e desprezado para cumprir os seus propósitos. O mesmo diante de um voto precipitado, Jefete demonstrou um temor e fidelidade ao Senhor, algo que o próprio Espírito Santo de Deus fez questão de registrar diante dos heróis da fé. Mas aprendemos a lição de que Deus não quer sacrifícios humanos. Ele não se agrada de sangue derramado, mas de vidas rendidas ao seu domínio, corações quebrantados e obedientes à sua palavra. O Senhor rejeita a loucura do fanatismo, mas aceita com amor a entrega voluntária e sincera. Assim como a filha de Jefete consagrou sua vida em pureza a Deus, nós também somos chamados a nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não o sacrifício da carne, mas o sacrifício do coração, o altar da alma, né, que se prostra diante do Eterno, dizendo: Senhor, tudo que sou, tudo que tenho é teu. Aprendemos com Jefete a não agir pela emoção, mas com discernimento e reverência. E com sua filha aprendemos a oferecer a Deus o que mais amamos,
não para perder, mas para encontrar a vida em sua perfeita vontade. Pois em Cristo Jesus, meus irmãos, o verdadeiro Cordeiro, todo sacrifício humano foi abolido. Na cruz, o Filho de Deus entregou-se uma vez por todas para que nenhum outro sangue fosse derramado. E hoje o sacrifício que Deus deseja é a nossa adoração viva, santa e racional. E assim, com Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém, meus irmãos? Então, com Romanos 11:36, termino o estudo por aqui, né, com a graça do Senhor Jesus Cristo, né, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja, meus irmãos, com todos vocês. Né, eu espero que tenha ficado bem esclarecida essa questão do voto de Jefete, né, algo muito mal compreendido, né, mal interpretado, mas que possa ter trazido à luz, né, a compreensão desse episódio. Espero, meus irmãos, novamente peço que possam dar um like, comentar o que acharam também, um ponto também que os irmãos observaram, compartilhar, que esse estudo chegue a mais pessoas, que possa chegar a mais pessoas que tenham também esse discernimento, esse entendimento, que tem levado muitos a um erro, né, a um pecado, né, a uma abominação, né, de achar que na antiga aliança um servo de Deus sacrificou, né, ofereceu sacrifício humano a Deus. Então realmente é muito importante que muitos cheguem, né, esse conhecimento a muitas pessoas, né? Então ajuda muito vocês darem o like, comentarem, compartilharem, que isso ajuda na ampliação, né, desse vídeo na plataforma do YouTube. Então, meus irmãos, né, aqui, né, possam compartilhar, também entrar no canal, se inscrever, e aqueles que estão conhecendo o canal por aqui, né, por esse vídeo, possam se inscrever. Temos estudos bíblicos aqui todos os domingos a partir das 8 horas. Então, meus irmãos, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Uma semana abençoada a todos e um grande abraço a todos vocês.